O sono é composto mais ou menos de 4 fases. A primeira, a segunda, um pouco mais leve. A terceira é intermediário e a quarta seria o sono profundo. Na verdade, a terceira e a quarta já é um sono profundo. Esses ciclos, eles compreendem mais ou menos de 90 a 110 minutos. Cada pessoa tem em média de 4 a 6 ciclos por noite. Então, isso totaliza mais ou menos 8 horas de sono. Daí que vem essa coisa da necessidade de 8 horas de sono para cada um. Mas assim, varia bastante, porque cada um se sente... O importante é o quanto você se sente bem com o sono que você tem. Por exemplo, eu me sinto bem, me sinto inteira com 6 horas de sono. Se eu dormir 6 horas por noite, para mim tá ok. Eu fico bem durante o dia, eu não fico cansada e eu não tenho falha de memória. Porque para mim, esses minutos que a gente vai falar, da fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, de repente são menores, ou de repente eu tenho menos ciclos de sono. Eu nunca fiz uma polissonografia para saber como que é o meu padrão de sono, mas enfim, eu preciso de menos quantidade de horas de sono do que a média das pessoas. Existem pessoas que precisam de um pouquinho mais, que não são só as 8 horas, precisam de 9 e tal. Tem gente que não fica, que fica quebradaço se não tem as 8 horas de sono, precisa das 8 horas. Se dorme 7 já não funciona, precisa mesmo das 8 horas. Então assim, depende bastante de pessoa para pessoa a quantidade de sono, mas todas elas têm esse ciclo do sono, que são compostos por 4 fases. A fase 1 é o sono leve, ela demora mais ou menos em torno de 10 minutos, que é aquela fase que você ainda não está relaxada, você não está relaxado e que é muito fácil você despertar. Então, se tiver cair um copo, se alguém entrar no quarto, abrir a porta, fazer um barulhinho, você desperta. Por quê? Porque você ainda não relaxou o seu corpo e nem a sua mente. A fase 2 ainda é um sono leve e ela demora mais ou menos 20 minutos. Nessa fase, o corpo já relaxou, mas a mente ainda não. É mais difícil fazer você acordar, mas você ainda pode despertar nessa fase. A fase 3 é a fase de um sono mais profundo, onde a mente e o corpo já estão relaxados. Então é bem mais difícil você acordar, demora mais ou menos, compreende mais ou menos um intervalo de 50 minutos, mais ou menos, e variando de pessoa para pessoa. E nessa fase onde ocorre a regeneração corporal. Então, tudo aquilo que precisa meio que fazer uma faxina no corpo, né? Então, uma limpeza. Então, o metabolismo, ele trabalha nessa fase para poder repor aquilo que está precisando, para poder equilibrar, e assim vai. A fase 4 compreende o sono REM, que é aquela fase dos sonhos, que todo mundo fala assim, eu preciso fazer sono REM, né? Que é aquela fase em que eles perceberam, né, que a atividade cerebral, ela fica tão grande como se fosse na vigília, só que você está completamente apagada, você está num relaxamento profundo e os seus olhos, eles fazem aqueles movimentos rápidos, daí que está essa sigla REM, né, que vem dos movimentos rápidos oculares, né, que é uma sigla americana. Nessa fase ocorrem os sonhos, né? Essa fase é muito importante porque é onde ocorre a consolidação da memória. Então, você, na fase REM, você pega todo aquilo que você aprendeu durante o dia e consolida e grava, né, na memória, no arquivo da memória, o aprendizado. São mais ou menos 4 a 6 ciclos dessas fases, primeira, segunda, terceira e quarta. Então, quando você termina a fase 4, volta para a fase 1 e assim vai. Existe uma variação, né, da predominância do sono REM e do sono não REM, né? Então, eles verificaram que na primeira fase do sono, se você dorme 8 horas, as primeiras 4 horas, a predominância é do sono não REM. Então, há o que? A regeneração corporal. Então, são todas
o metabolismo do organismo, o que precisa repor de substância, o que precisa fabricar e tal. O equilíbrio do corpo. E já na segunda metade da noite de sono, está uma predominância do sono REM. Então, esse sono REM, que a gente falou que tem uma duração média de 10 minutos, na segunda metade da noite, essa média vai aumentando, podendo chegar até 30, 40 minutos do ciclo do sono só de sono REM. Porque nessa fase, você tem a regeneração da memória, a consolidação da memória. É por isso que a gente fala também que das 10 às 2 da manhã você tem a regeneração corporal e das 2 às 6 você tem a regeneração mental. Daí é que vem. Então, quando você tem a noite bem dormida, acontece em todo esse ciclo. Se você quebra isso, que é aquela coisa assim que eu escutei uma vez, né? Você tem que pagar o sono à vista. Você não pode ficar parcelando, porque se você vai quebrando muito, você perde uma dessas fases e aí você não consegue ter o equilíbrio que você precisa ter para viver bem com o seu sono. Esse que é o problema maior. Até agora a gente falou da parte biológica do sono. Eu vou falar agora, como eu sou espiritualista, eu sou enfermeira psiquiátrica, então eu preciso colocar essas duas vertentes. Tem a parte espiritual do que seria o sono. O sono é a fase em que o nosso espírito se liberta um pouco da matéria. Você precisa dormir, você não consegue ficar sem dormir. Pode ver, teve até uma vez um programa sobre, acho que o nome do programa era Insônia, não lembro direito, que era um reality show em que ganhava o prêmio lá quem conseguisse ficar mais tempo sem dormir. Foi até proibido, teve muita crítica sobre esse programa. Por quê? Porque faz mal não dormir, né? Você não pode ficar sem dormir. E por que isso acontece, né? Para gente que é espiritualista, isso acontece porque você precisa, aqui na matéria, não é onde você tem que ficar. Não é o seu habitat natural. Isso aqui é uma passagem. Aqui é um grande palco onde você vai aprender as coisas que você tem que aprender nessa vida, como fulano ou ciclano. Acontece que a sua vida mesmo é aonde? É no plano espiritual, que é o nosso habitat natural. E aí, toda vez que você dorme, você se desprende, né? Os seus corpos espirituais se desprendem, você fica ligado através do cordão de prata, que liga os seus corpos espirituais até o seu corpo físico. Não precisa, tem muita misticismo em cima disso, pessoas que, você não pode fazer projeção astral, você é perigoso, porque você não pode sair do corpo. Gente, você sai do corpo todo dia você sai do corpo, né? Se isso é um choque para você, não sei, não precisa ser, gente. Todo dia você se desprende. A diferença é que na projeção astral você está consciente, você sabe para onde você vai. Você consegue entender. Você já teve sonho lúcido? Sabe aquele sonho que você fala assim, gente, mas eu sei que eu estou sonhando. Eu tenho certeza que isso é um sonho, mas eu vou viver esse sonho. Então, é meio como uma projeção, né? Não é uma projeção em si, porque o nível de lucidez é muito maior. Mas ali, quando você tem esses sonhos lúcidos, você consegue compreender essa natureza, né, do corpo e do espírito. Que, na verdade, você é ligado ao corpo. Você está nesse momento. Eu estou nesse momento como Juliana, né? Mas eu não sou a Juliana. Eu sou um espírito. E eu estou aqui tendo uma vivência carnal, né? Uma vivência material, porque é assim que se dá a evolução. E aí eu preciso desse fôlego. Eu preciso, sabe, igual a baleia? A baleia, ela respira, né? Ela tem pulmões, incrível, né? E ela respira, e ela precisa ir para a superfície de vez em quando. Ela fica lá no mar, lá de boas e tal, mas ela vive no mar, só que ela precisa de tempos em tempos subir a superfície. É a mesma coisa que acontece com a gente. A gente está aqui encarnado, a gente vive, a gente faz as coisas que a gente tem que fazer. É muito importante, né? A gente está aqui, se doar ao máximo, fazer o melhor que a gente pode. Só que aqui não é a nossa casa.
A nossa casa mesmo é a casa espiritual. E toda vez que a gente dorme, é a vez que a gente sobe a superfície, pega um pouquinho de ar e aí volta de novo. Então, uma noite mal dormida é uma noite em que você não recarrega as suas baterias. Do ponto de vista biológico, lembra que eu falei que você tem a regeneração corporal e você tem a consolidação da memória? Quando você não dorme direito, você tem aquele sono entrecortado, você dorme com a televisão ligada, você não dorme o tempo todo, o período todo. Dorme muito pouco, dorme aquilo que é menos do que você necessita, o seu corpo necessita. O que acontece? Você fica cansado no dia seguinte, cansada, você fica quebrado. Por quê? Porque você não teve a regeneração corporal. E aí começam a ter as falhas de memória. Falhas de memória são muito ligadas ao sono. E hoje em dia, o último dado que eu li foi que cerca de 50 a 70% das pessoas têm problema com sono. É muita gente, é tipo quase todo mundo, né? E dormir é meio que, sabe aquela coisa, dormir é para os fracos, né? A gente vai produzir. Não, dormir é muito importante. Eu acredito que a vida fez o tempo certinho. São 8 horas para dormir, 8 horas para o lazer e 8 horas para o trabalho. Mas a gente consegue dividir? Eu não consigo. Eu vou ser bem sincera. Tudo bem que eu não preciso de 8 horas para dormir. Eu preciso de 6. Eu deixo 2 para outras coisas. Mas será que eu fico 1/3 da minha vida com lazer, 1/3 da minha vida trabalhando e 1/3 da minha vida dormindo? Como será que a gente pode melhorar tudo isso? Por quê? E se a gente misturar 1/3 do trabalho com 1/3 do lazer? Se você faz aquilo que você gosta, se você faz aquilo que você ama, você já está se divertindo. Então, o seu trabalho acaba se tornando o seu lazer e meio que misturado. Só que a gente precisa lembrar também que tem a parte só do lazer por si só, de você relaxar, de você brincar, de você passear, de você poder assistir as séries que você quer assistir, que isso também é o lazer, né? Não é só trabalhar que a gente precisa. Dormir bem é algo que você pode e você deve fazer para você. A gente já fez um vídeo aqui no canal, que procura aí, como dormir bem sempre, né? Que é possível você conquistar essa noite de sono e é necessário. É uma coisa que tem que estar na sua prioridade, dormir bem. Você não pode simplesmente virar e falar assim, mas eu não durmo bem, mas ninguém dorme bem. Então meio que, deixa pra lá, eu não vou muito me preocupar com isso, não dormi bem hoje. Não, gente, aquilo que falavam antigamente, que falava assim, poxa, uma noite mal dormida, demora não sei quantas para poder recuperar, é verdade, tem razão. Por quê? Porque você tem um dano ali, tanto biológico, como também da parte emocional e espiritual. Quando você dorme mal, essa repercussão acaba sendo não só para você, mas também para as pessoas que estão ao seu redor, né? Você fica mal-humorado, você não tá inteiro para nada. Isso é muito ruim, isso tem um impacto social e você fica mais estressado. Talvez isso aqui é o que estou falando, né? Mas eu acredito muito nisso, porque tudo está intrincado, né? Por que tem tanta doença mental hoje em dia? As pessoas não estão dormindo bem. Ou então, o que as pessoas acabam fazendo? Dormindo, assistindo vídeo, ou ouvindo alguma coisa, com algum estímulo, fazendo alguma coisa. As pessoas não têm mais aquele hábito de deitar e conseguir adormecer. Eu estou vendo que o dormir se tornou uma coisa antinatural. O que era natural não é mais. E isso é muito ruim, né? Precisa conseguir de alguma maneira encontrar a volta desse estado de dormir, né? Dá uma olhadinha no vídeo que a gente já colocou aqui sobre como dormir, porque aqui a gente está falando sobre o sono,
né? É um vídeo explicando um pouco sobre os ciclos do sono, como que funciona, a duração de cada um e do que realmente está ocorrendo dentro do seu cérebro, dentro da sua mente. Mas tá, identifiquei que eu não consigo dormir bem. Nossa, meu sono é péssimo, uma porcaria. Como que eu faço então para conseguir dormir bem? Dá uma olhada nesse vídeo. Dá uma olhada nesse vídeo do canal que fala sobre como dormir bem sempre. Eu espero que você sempre esteja melhor. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.